Estava lavando louça lá em casa, fonezinho de ouvido, e aí com essa música no repeat ali, né? E aquela música ali entrando no meu espírito. E em determinado momento eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, eu estou gastando a minha vida por Ti. Eu tenho perdido muitas coisas que, humanamente falando, né, a gente está perdendo por Ti. E aí, irmãos, eu comecei a chorar. Mas eu não comecei a chorar quebrantado pela presença de Deus. Eu comecei a chorar com pena de mim, né? Pô, gastando a minha vida, perdendo muitas coisas, né? Que poderia estar fazendo diferente, sei lá. Comecei a me colocar como vítima de Deus, irmãos. E aí o Senhor começou a ministrar algo muito precioso no meu espírito. Ele começou assim: filho, verdade, você realmente tem gastado a minha vida, a sua vida, você realmente tem perdido algumas coisas. Mas o que são 80, 90 anos de vida perto de uma eternidade comigo? O que são 80, 90 anos de vida perto de uma eternidade comigo? Tudo que você deixou por amor a mim, filho, pode ser contabilizado. Uma carreira, alguns recursos, tudo que você e eu deixamos, irmãos, por amor a Cristo, pode ser contabilizado. Mas o que o Senhor tem para nós não pode ser contabilizado. Uma eternidade com Ele, com um novo nome, com vestes brancas, assentado com Ele no seu trono. Amém? Então, irmãos, deixar tudo por Deus é a gente ganhar uma nova vida. É a gente entender que nós não estamos deixando tudo por nada, nós estamos deixando tudo por aquilo que é mais excelente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? E como diz essa música, Ele virá. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Veja, 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 Ele traz consigo a sua recompensa. Ele traz consigo a sua recompensa. Você entende isso? E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Sim, é verdade, Jesus. Sim, mas com os nossos olhos no Senhor. Com os nossos olhos no Senhor. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Dono dos nossos dias. Amém? Ele é o dono dos nossos dias. Então dê um grande aplauso ao Senhor e se assente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Tem glória a Deus aí? Tem aleluia aí? Amém. Muito boa noite, queridos. Muito boa noite, queridos. Que a paz do Senhor esteja sobre nós nessa noite em nome de Jesus, amém. Queria agradecer pastor Maico, pastora Rafaela por nos receber aqui, né? A gente esteve aqui já bem no início, né? Bem no início, né? E voltando para cá, ver o que Deus fez nesses 4 anos, coisa linda, coisa maravilhosa. Não tem coisa melhor, irmãos, do que servir o Senhor, né? Eu estou aqui com a minha esposa, minha digníssima. Fica de pé aí, irmão. Fica de pé.
A Silvana é minha melhor parte, irmãos. De verdade, eu sou grato ao Senhor pela esposa que o Senhor me deu. Nós nos conhecemos 15 anos de idade. Na época nós não estávamos no Senhor. Nós namoramos por alguns meses. E aí depois a gente desmanchou, cada um foi para um lado. E aos 18 anos a gente se reencontrou de novo. Nessa ocasião ela já tinha se convertido ao Senhor. E ela sempre apaixonada por mim durante todo esse tempo, né? E ela começou a orar por mim. Fez jejum, irmão, por mim. Você vê só, né? E me apresentou esse Deus que eu sirvo, que nós servimos, né? E ela me evangelizou com segundas intenções, é claro, mas deu certo, irmãos, porque ela me ganhou para Jesus, me ganhou para ela. Estamos casados há 25 anos, para a glória do Senhor, amém. Temos a nossa filha Laura, que está lá no Kids, de 6 anos de idade, que é fruto da palavra do Senhor, que diz que o Senhor faz milagres e cumpre a sua promessa. Engravidamos aos 40 anos de idade, quando já todos os diagnósticos de gravidez já tinham se esgotado. Mas Deus é Deus, né? E visitou a nossa casa e nos deu essa princesa chamada Laura. Hoje a nossa casa, né, é uma casa, não que não fosse, né, mas faltava algo. E hoje a nossa casa é feliz, é alegre, né? A gente vive como quem sonha. Amém? E eu fico imaginando como não adorar esse Deus, irmãos. E eu fico imaginando como não servir esse Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, como diz essa canção, gastando a nossa vida, perdendo tudo se for preciso, mas o amando, porque Ele me amou em primeiro lugar. Porque Ele tem sido fiel todos esses dias, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Amém? Feliz de estar aqui, poder ministrar aos nossos corações nessa noite. E eu queria que você curvasse a sua cabeça e que você orasse ao Senhor e dissesse assim para o Senhor nessa noite: Senhor, fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Você pode fazer essa oração em voz alta? Senhor, fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa noite. Estamos aqui por tua causa, não estamos aqui por outro motivo que não seja o Senhor, que não seja a sua presença, que não seja para te dar glória, honra, majestade. Então nessa noite nós pedimos: Senhor, fala conosco, toca os nossos corações, leva a nossa mente cativa a Ti nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero declarar, Senhor, nessa noite, na autoridade que há no Teu sangue, eu quero declarar que se calem todas as vozes que não seja a Sua voz, que somente a voz do Teu Espírito fale conosco, Senhor. Que se cale a voz de Satanás, que se cale a voz da nossa alma, que se calem todas as vozes que não seja a sua voz. E enquanto estamos aqui ouvindo a sua palavra, que o teu amor inunde a nossa vida, o nosso coração, que o Senhor se manifeste em nosso meio com cura, com salvação, com restauração, com provisão. Só o Senhor sabe o que cada um tem vivido nesses dias, mas nós cremos que o Senhor olha para cada um de nós individualmente. Então fala conosco individualmente, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo de número 1, versículo 9 em diante.
Colossenses, capítulo de número 1, versículo 9. Vamos ler o versículo 9 e 10, tá bom? Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutífero em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Então, Paulo está escrevendo à igreja de Colossos e ele diz assim: portanto, desde o dia que eu ouvi falar de vós, não canso, não cesso de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda inteligência ou em todo entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Irmãos, essa palavra o Senhor me deu em meio à pandemia. E de um tempo para cá, essa palavra tem provado o meu coração, tem provado a minha vida, e essa palavra não tem saído de dentro de mim. E eu queria, e a gente tentando viver aquilo que Deus tem para nós, não sei você, mas a gente passa por determinadas crises, pastor? E eu, como não quero passar a crise sozinho, quero ministrar o seu coração nessa noite também, em nome de Jesus. Amém? E aqui Paulo, irmãos, ele começa a escrever à igreja de Colossos. Ele diz: olha, vou repetir, irmãos, e eu vou repetir algumas vezes para que isso realmente fique muito bem assimilado na sua mente e no seu coração. Aqui Paulo diz: olha, desde o dia que ouvimos falar de vós, não canso, não cesso de orar por vós. E você há de convir comigo que ninguém ora por algo que não faz sentido, sim ou não? Todas as suas orações fazem sentido para você, sim ou não? Não tem porquê nós orarmos, colocarmos coisas em orações que não tem sentido para nós, que não faz diferença. E aqui Paulo, ele coloca um motivo de oração em relação à igreja de Colossos daquele tempo. Então, se Paulo ele estava orando nesse sentido, então com certeza era algo muito importante, porque era um motivo de oração, era um alvo de oração de Paulo. E ele não fala simplesmente que estava orando, ele diz assim: desde o dia que eu ouvi falar de vós, eu não paro, eu não cesso, eu não canso de orar por vós. Então você percebe comigo que era uma oração, como é que fala? Era uma oração recorrente. Desde o dia que ouvimos falar de vós, eu não cesso de orar por vós. Então era uma oração recorrente, não era uma oração aleatória, que ele orou uma vez e depois esqueceu e nunca mais orou. Não, desde o dia em que ouvimos falar de vós, não cesso de orar por vós. Então podemos perceber que era uma oração recorrente. E se era um motivo de oração de Paulo, se era uma oração recorrente de Paulo, então isso me leva a crer que era uma oração muito importante, sim ou não? E aqui Paulo diz: olha, não canso de orar por vós e de pedir que vocês sejam cheios da presença de Deus. Não era essa a oração de Paulo. Que vocês fossem cheios da glória de Deus. Não era essa a oração de Paulo. Que vocês sejam cheios de prosperidade, de abundância. Não era essa a oração de Paulo. A oração de Paulo era: e de pedir, não cessamos. Você percebe que é algo importante, porque era uma oração recorrente. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do quê? Do conhecimento da vontade. Da vontade de quem? De Deus.
Então essa era a oração de Paulo. Olha, eu não canso de orar por vós e de pedir que vocês sejam cheios da presença de Deus. Não, porque vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Sabe, irmãos, na grande maioria das situações que vivemos e das dificuldades que vivemos e dos problemas que vivemos é porque nós não andamos na vontade de Deus. Fazemos coisas na nossa cabeça, fazemos coisa na matemática humana, mas aqui Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter conhecimento da vontade de Deus para vocês. E aí ele continua dizendo, em toda a inteligência, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Quantos aqui desejam ser homens e mulheres sábios e inteligentes? Levanta a mão. A tua sabedoria, ela está ligada, irmãos, irmã, se você realmente está buscando entender a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Um homem sábio é aquele que busca entender a vontade de Deus para a sua vida e se adequa a ela, né? E aqui Paulo está dizendo, olha, que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aleluia, aleluia. Então esse era o motivo de oração de Paulo. E como nós falamos, o pastor Luiz fala muito sobre isso, por que a gente precisa buscar o conhecimento? Por que a gente precisa buscar o entendimento do que Deus tem para nós, irmãos? O pastor Luiz fala muito sobre isso, irmãos, porque aquilo que a gente não entende, a gente não desfruta. Muitas vezes a gente não desfruta de uma plenitude no Senhor. Quando eu falo plenitude, eu não estou falando que Deus vai te privar de lutas, vai te privar de dificuldades, porque não tem a ver com isso. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Andar na plenitude de Deus não é você ser privado das dificuldades, não, mas mesmo em meio às dificuldades, os teus olhos estão nele, teus pés estão firmados nele. Então pode vir os ventos, as chuvas, as tempestades, as torrentes de água, mas a sua casa está firmada, porque ela está firmada sobre a rocha. Amém? Então, irmãos, aquilo que nós não entendemos, nós não desfrutamos. Por isso que é importante nós recebermos essa palavra nessa noite e começarmos a ter como alvo. Queria te dar um alvo de oração, um motivo de oração nesses dias para você, que é buscar o conhecimento da vontade de Deus para você. Amém? Ah, pastor, mas eu já sei, eu já conheço a vontade de Deus para mim. Irmãos, amém, mas Deus não muda, mas Deus se move. Amém? Às vezes o que você está fazendo hoje, Deus já pediu para você largar e você ainda não largou. Às vezes, irmãos, a nuvem está andando, mas você não está entendendo que Deus está preparando algo, um vinho novo para você. E o vinho novo, ele não vem num odre velho, ele só vem num odre novo. Amém? Então nós buscarmos o conhecimento da vontade para Deus nesses dias é muito importante. Eu estou com 47 anos de idade, irmãos, jovem, novo ainda, para a glória de Deus, né? Bem vivido, como diz o meu pastor, bem vivido, vivo mais uns 47 anos. Diz amém aí, irmão. Diz amém, pelo menos você, Silvio. Eu estou com 47 anos de idade, eu me converti com 18 anos de idade. Sou pastor há 15 anos. E a minha oração nesses últimos meses, nesses últimos tempos, é só uma, irmãos. Senhor, não me deixa perder tempo. Não quero perder tempo com coisas que
que eu não tenho mais que fazer, irmãos? Só não me deixa perder tempo, Senhor. Permita que eu seja intencional naquilo que o Senhor tem para mim, na vontade que o Senhor tem para mim, para minha casa. Eu só não quero perder tempo, irmãos, porque hoje, nos dias de hoje, tempo é a coisa mais preciosa que nós temos nos dias de hoje. Então nós podemos ou transformar o nosso tempo em algo útil para o Senhor, ou a gente utilizar o nosso tempo para fazer qualquer coisa que não seja para o Senhor. Então aqui, irmãos, Paulo está dizendo: olha, eu não canso de orar por vós, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, irmãos, é importante nós buscarmos em Deus o conhecimento da vontade dEle para nós nesse tempo. Amém? Porque quando o Senhor começa a revelar para nós a sua vontade, quando a gente começa a entender o que Deus tem para nós nesse tempo, nesse dia que se chama hoje, a gente começa a desfrutar, irmãos, do que o Senhor tem para nós. Amém? Então, é muito importante a gente buscar o conhecimento da vontade de Deus. É muito importante a gente se mergulhar nessa ideia, nesse projeto de vida, amém? Porque isso é um projeto de vida. Conhecer o centro da vontade de Deus para nós. Só que você há de convir comigo que nada adianta, muitas vezes, Deus revelar a vontade dEle para nós e a gente não obedecer. Sim ou não? E a parte mais difícil é obedecer, irmão. A parte mais complicada é obedecer. A gente orar, a gente jejuar, a gente buscar a vontade de Deus para nós. Olha, até que não é tão difícil. Mas quando Deus começa a revelar a vontade dEle, e geralmente a vontade dEle está sempre na contramão da nossa, não é assim? Geralmente a vontade dEle não tem muito a ver com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. E aí começa a pegar, irmão. Ah, Senhor, será? E aí a gente já começa a duvidar para saber se é Deus mesmo, se não é o diabo, né? Irmãos, o diabo nunca vai te desafiar a crescer. O diabo nunca vai desafiar você a ser desenvolvido. O diabo nunca vai desafiar você a estender a sua tenda, a alargar a sua tenda. O diabo nunca vai incentivar você ou desafiar você a fazer algo novo, irmãos. O diabo quer que você fique do jeito que você está, paradinho aí, acomodadinho. Meu pastor costuma dizer que, irmãos, como é que é a palavra que ele diz? Meu Deus, me fugiu aqui. Ele diz que quando a gente está confortável demais, a missão pode estar comprometida. E tudo que o diabo quer muitas vezes é que a gente esteja confortável demais, que você relaxe, que você esteja tranquilo, sossegado, porque aí, irmãos, corre-se um grande risco de a missão estar comprometida. Então o diabo nunca vai te incentivar, te desafiar a você crescer, a você desenvolver, a você ir além, a você fazer coisas novas. Então, irmão, se você está vivendo esse momento hoje de ser desafiado para crescer, para desenvolver, para largar suas tendas, entenda, não é o diabo, é Deus. É Deus. É Deus. E às vezes Ele precisa nos sacudir mesmo, para ver se a gente acorda, se a gente desperta.
toda a indignação que muitas vezes brota dentro de você, irmãos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é o diabo, é Deus. Eu me lembro, irmãos, ali pelo ano de 2001, 2002, eu sou paranaense, de Paranaguá, no Paraná, uma cidade ali no litoral do Paraná, e eu congregava numa igreja lá, na Comunidade da Graça, já estava casado, e eu me lembro que estava rolando uma vigília, e eu fui para essa vigília. Eu era crente, irmãos, eu ia para a vigília, pastor, era músico, estava no louvor já, e fui para a vigília. Aí eu me lembro que a bateria estava no canto assim, mas não tinha o aquário, era só a bateria. Eu me lembro que eu me ajoelhei no banco da bateria ali e fiquei orando. E eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, irmãos, e eu me lembro que começou a vir uma indignação no meu espírito. E aí eu comecei a falar com Deus assim, eu falei: Deus, fala sério, é só isso? É só isso? Ser crente é só isso? Senti um arrepio de vez em quando, algumas lágrimas escorreram dos meus olhos de vez em quando. Vim para a igreja, eu me converti, eu tinha, isso era 2001, 2002, então, né? Quem é bom de matemática, eu nasci em 77, 87, 97, 25 anos eu tinha. Me converti com 18 anos de idade, Senhor. Tenho procurado guardar minha vida diante do Senhor. Tenho procurado ser fiel à minha esposa, ser fiel no meu casamento. Mas fala sério, Deus, ser crente é só isso? É vir para a igreja, sentir um arrepio, chorar de vez em quando. Irmãos, eu me lembro que ali eu fiz uma das orações mais ousadas da minha vida, que talvez eu não tenha coragem de fazê-la hoje, e que o Senhor me perdoe por isso. Mas ali eu falei para Deus: Deus, se for só isso, pode me matar, porque eu não quero mais. Se for só isso, Senhor, pode me matar, porque eu não quero mais viver. Mas se o Senhor tem algo novo para mim, eu quero viver. Mesmo que o Senhor vire a minha vida de cabeça para baixo, mas eu quero viver. E eu fico imaginando Deus no seu alto sublime trono, olhando. Falou: fechado. Irmãos, eu trabalhava numa transportadora lá, eu gerenciava uma filial de uma transportadora lá em Paranaguá. E por aqueles dias eu recebo um telefonema da matriz em Itajaí, dizendo: olha, a empresa vai fechar aí. Nós estamos trazendo toda a operação do porto de Paranaguá para o porto de Itajaí. E o cliente colocou uma condição: que você precisa vir junto para Itajaí. Irmãos, a gente estava muito bem em Paranaguá, nossa família toda lá, nossa igreja, né? Tinha acabado de comprar um apartamento. Nosso apartamento reformamos, estava bonitinho, mobiliado. Não era mais fácil eu arrumar um emprego? Silvana trabalhando, tinha um ótimo emprego lá numa agência marítima em Paranaguá. Não era mais fácil eu arrumar um emprego em Paranaguá? Não, irmãos. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai. E no ano de 2002 nós fomos para Itajaí. Dia 29 de setembro nós pegamos a nossa mudança, nosso caminhão, e fomos para Itajaí. Nos mudamos para Itajaí. Quando foi final de dezembro, eu sou mandado embora da empresa. E aí, irmãos, não tinha pai para chorar, não tinha mãe, não tinha amigo, não tinha parente, não tinha ninguém, pastor. Só tinha eu e ela. Ela chorava para um lado, eu chorava para o outro. O que nós viemos fazer nessa terra? O que nós viemos fazer em Itajaí? Meu Deus do céu. Aí descobrimos uma igreja chamada Mevan, e a gente foi lá, domingo à noite. No final do culto, o pastor Luiz chama todo mundo para frente. Em determinado momento ele aponta o dedo para mim e fala assim: ei, você. E aí ele começa a falar coisas previsíveis, irmãos.
Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. E eu falei, cara, essa história eu já conheço. Mas aí ele começou assim: Deus te tirou da tua terra, da tua parentela, e te trouxe para essa cidade, porque Ele tem algo para você aqui. Eu vejo você com caneta nas mãos, escrevendo canções, escrevendo pregações. Irmãos, eu tinha um violão na bagagem, eu não sabia nem tocar na época. Eu vejo você escrevendo canções, escrevendo pregações. Eu vejo você com uma caneta nas mãos, escrevendo. E ele começou a liberar uma palavra sobre mim. E ele está dizendo: Deus está me falando para você cuidar das coisas dele, porque das tuas coisas ele vai cuidar. E aqui estamos, irmãos. E aqui estamos, né? 2002, 22 anos se passaram. Mas por que eu estou falando isso? É porque quando Deus começa a gerar algumas indignações dentro de você, quando Deus começa a colocar, né, alguns espinhos no ninho, é para que você voe, querido. É para que você entenda que no mundo espiritual existe coisas sendo geradas, e você precisa ter o conhecimento disso para poder desfrutar disso. Portanto, desde o dia que ouvimos falar de vós, não cessamos de orar por vós, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus para vós, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Amém? Então, qual é a vontade de Deus para mim, pastor? A vontade de Deus para você é que você conheça a vontade dele. Amém? Deus quer revelar, Deus quer se revelar a nós, irmãos, mas muitas vezes a gente está tão preocupado com o nosso mundinho, a gente está tão confortável no nosso dia a dia, que a gente não quer mais comprometer coisas que, irmãos, como eu falei aqui, nós engravidamos aos 40 anos de idade, depois de vários diagnósticos médicos dizendo que a gente não podia ter filhos. E eu me lembro que no ano de 2009 foi a última vez que nós procuramos médicos. E aí eu me lembro que eu fui no médico, ele deu um diagnóstico, aí eu falei, vou atrás de uma segunda opinião. Fui no outro médico, ele deu outro diagnóstico. Eu falei, poxa, o primeiro deu um diagnóstico, o segundo deu um diferente do primeiro, eu vou atrás do terceiro. Quando eu fui no terceiro, o terceiro deu outro diagnóstico. Eu fui em 3 médicos com 3 diagnósticos diferentes. Aí eu falei, né, conversei, eu falei, não vamos mais atrás de médicos. Se Deus quiser nos dar um filho, Ele vai nos dar. Nem tão glória a Deus assim, irmãos. Porque às vezes é um orgulho religioso, um orgulho de a gente não realmente ir atrás daquilo que Deus já prometeu. Porque se Deus quer dar, Ele dá, amém? Sim ou não? Mas eu aprendi que esperar em Deus, como diz aquela música do Marcos Almeida, esperar é caminhar, irmão. Esperar não é a gente sentar no sofá e dizer, Senhor, se tu quer fazer, tu faz. Não, não é assim. O salmista diz, Salmo 27, verso de número 4, uma coisa peço e a buscarei. Então precisa ter ação, precisa ter interação com aquilo que Deus quer fazer. Então ali eu tomei uma decisão, não vou mais buscar médicos. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Como se Deus fosse obrigado a se submeter àquilo que eu queria que Ele fizesse. E aí o tempo foi passando. 2010, 2015... 2016, e nós fomos fazendo 15 anos de casado, 16, 17, 18 anos de casado, e nada. Aí um dia, Deus gerou uma situação na nossa casa, que nos fez, porque irmãos, quando algumas coisas que a gente quer tanto, que não acontece, por N motivos, a gente por um dispositivo de defesa, a gente já nem toca mais no assunto, para a gente não se ferir. E lá em casa, a gente já nem tocava mais no assunto gravidez, porque se mexesse na ferida, ia sangrar.
Então ela já não tocava mais no assunto, eu também não tocava, e fomos tocando a nossa vida. Eu me lembro uma vez até que nós fizemos um retiro, e eu trouxe o pastor Ademar de Campos, no nosso retiro lá em Itajaí, e aí eu estava levando ele para o aeroporto, e ele colocou a mão no meu ombro assim no carro, e falou: e aí, Cris, vocês não têm filhos? E eu me lembro que a resposta que eu dei para ele, irmãos, naquele dia, foi uma das respostas mais insanas que eu podia dar. Eu falei assim: pastor, nós não temos filhos, e um filho não faz falta para mim. Essa foi a minha resposta para ele. Mas essa resposta, irmãos, era a minha verdade. Porque como que você vai ter falta de algo que você nunca teve? Não é verdade? Então, como eu não conhecia essa realidade, Senhor, pastor, um filho não faz falta. Hoje eu fico imaginando, meu Deus, quanta insanidade eu tinha, porque hoje, tendo a Laura passeando na nossa casa, e falo, meu Deus, eu não sei como eu consegui viver tanto tempo sem isso. Então a gente já não tocava mais nesse assunto. Se vinha algum pastor na igreja, se tem alguém aqui que não pode ter filho, eu quero orar, nós nem íamos mais na frente, nós nem íamos mais, ficava escondidinho, e o povo olhava para a gente assim: vocês não vão, aquela pressão, e a gente disse... Mas um dia Deus gerou uma situação na nossa casa que fez a gente perceber que a gente queria ser pais. Deus gerou uma situação, irmãos, que a gente percebeu assim: viu como você quer ser mãe? Eu também quero ser pai. E aí a gente começou a se mover. Procuramos uma clínica de fertilização, entramos numa fila de adoção. Eu falei: Sil, a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai caminhar. Se Deus quiser nos dar um filho de uma forma natural, se a gente gerar um filho, amém. Se Deus for adotado, amém também. Mas eu quero ser pai, ponto final. E a Laura, no ano 2018, a Silvana engravidou. Mas eu fico imaginando, irmãos, se aquela minha posição de, se Deus quiser me dar um filho, Ele vai dar, e se eu ficasse naquela condição de esperar, naquela situação confortável, eu fico imaginando se hoje eu teria a Laura com a gente. Muito provavelmente não. Então, irmãos, deixa eu te falar, como eu falei aqui, o tempo é uma das coisas mais importantes, mais preciosas que o Senhor nos dá. Então não perca o seu tempo. Os teus olhos precisam estar no Senhor. Os teus olhos precisam estar nas coisas do Senhor. Amém? Eu fico imaginando hoje, com quase 40, com quase beirando os 50, Fico imaginando, meu Deus, se eu tivesse aquele mesmo posicionamento: Deus, eu vou esperar. Não, irmãos, muitas vezes Deus não quer que você espere, Deus quer que você se mova. Deus quer que você se posicione. Deus quer que você caminhe, porque esperar é caminhar. Amém? Então essas indignações que o Senhor começa a gerar em nós, esses espinhos no ninho que Deus começa a fazer, aquela coisa desconfortável que parece que você, meu Deus, é Deus tentando dizer: filho, olha, se levanta daí, vai para frente, alarga as tendas, olha para frente, não olha para trás não, o que passou, passou, vamos caminhar para frente, eu tenho um bom futuro para você. Amém? Então Paulo está dizendo: olha, desde o dia que ouvimos falar de vós, não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Amém? Já estamos combinados até aqui. Amém? Aí Paulo, ele continua dizendo por que ele ora. Ele não diz simplesmente: eu estou orando para vocês ser cheios do conhecimento. Não, Paulo continua dizendo, no versículo de número 10, ele começa a explicar o que vai acontecer com alguém que conhece a vontade de Deus para a sua vida e se rende à vontade de Deus. Ele começa a dizer: em toda inteligência e sabedoria espiritual. Para quê? Primeira coisa, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus para nós e nos rendemos a essa vontade, 4 coisas acontecem.
A primeira delas, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Irmãos, andar dignamente diante dos homens é fácil, porque a gente é bom em manter as aparências. Andar dignamente diante dos homens é fácil, a gente tem uma família estruturada, mesmo que seja de aparência, a gente paga as nossas contas em dia, né? A gente é uma pessoa educada, ok, ser alguém que anda dignamente diante dos homens é fácil, mas aqui o Senhor está colocando, pode deixar o versículo aqui para nós, Colossenses 1:10, mas aqui Deus está elevando o nível da régua. Ele está dizendo, olha, quando você anda no centro da minha vontade, você passa a andar dignamente diante de mim. Amém? Porque anda na minha presença e ser perfeito. Porque é só na presença de Deus que nós nos tornamos perfeitos, mesmo com todas as nossas imperfeições. Amém? Então, para que possais andar dignamente diante do Senhor, procura apresentar-se diante de Deus como um obreiro aprovado. Um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a sua palavra. Amém? Então, quando eu conheço a vontade de Deus para mim, e eu me entrego, como diz aquela canção, né? Por Ele eu estou gastando a minha vida, por Ele eu estou perdendo tudo, com amor e com alegria. Quando eu começo a gastar a minha vida, quando eu começo muitas vezes perder algumas coisas humanas, racionais, para viver o que Deus tem para nós, para mim, eu entro no primeiro estágio, para que eu possa andar dignamente diante do Senhor. Eu não sei você, irmãos, mas eu quero. Eu não sei você, mas eu quero andar dignamente diante do Senhor, mesmo não merecendo, mas pelo sangue dele, que nós vamos experimentar nessa noite. Mas o sangue dele nos faz capazes de ser dignos diante do Senhor, para que possais andar dignamente diante do Senhor. E é a segunda coisa que acontece, agradando-lhe em, está escrito ali, irmãos, agradando-lhe em tudo. Ah, meu Deus, agradando-lhe em tudo. Você já parou para pensar nisso? Agradando-lhe o Senhor em tudo. E quando eu agrado o Senhor em tudo, a terceira coisa acontece: frutificando em toda boa obra. Dando fruto, irmãos, dando fruto para Deus, frutos que permanecem. Não trabalhando para Deus, não funcionando para Deus, mas frutificando para Deus. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Então, quando eu ando no centro da vontade de Deus para mim, quando eu digo, Senhor, por favor, revela a tua vontade para mim. O que o Senhor tem para mim nesses dias? Como o Senhor quer que eu me mova nesses dias, Senhor? Fala comigo. Se é para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, amém, eu continuo, porque a minha vida é tua. Mas se for para fazer algo novo, se for para eu para seguir a tua nuvem, amém também, porque a minha vida também é tua. Aí eu ando dignamente diante do Senhor, eu agrado o Senhor em tudo, eu frutifico em toda boa obra. Você quer dar fruto, irmão? Você deseja dar fruto para o Senhor? Sim ou não? Só tem um jeito de você dar fruto para o Senhor, é andando no centro da vontade dEle,
é andando dignamente diante do Senhor, é agradando o Senhor em tudo, é frutificando. E aí o quarto e último estágio, a quarta e última coisa que acontece, que é a melhor, que Deus sempre deixa o melhor para o final. E crescendo, aí não mais da vontade de Deus, mas aí crescendo no conhecimento do próprio Deus. Aí é Deus se revelando para você de maneira que você nunca sentiu, de uma maneira que você nunca provou. Então é isso que Deus tem para nós, irmãos. A gente não pode se contentar com menos que isso. A gente não pode se contentar com menos que isso. Andar no centro da vontade de Deus vai te fazer viver essas 4 coisas: andar dignamente, agradando-lhe em tudo, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Sabe o que é Deus se revelar para você, irmão? Todo dia de uma maneira nova. Não sei você, mas eu quero viver experiências novas com o Senhor. Eu não quero viver, irmãos, a minha vida de crente evangélico, de experiências que eu vivia 20 anos atrás. Não quero viver, pastor, eu estou 20 anos na igreja, eu bebia e fumava, agora eu me converti, não bebo e não fumo mais. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas é só isso? É só isso? Jesus pagou um preço tão alto só para você deixar de fumar e de beber? Não, irmão. Não, irmãos. A salvação foi de graça, sim ou não? De graça para quem? Porque para Jesus custou a sua vida. Então foi de graça para você, mas alguém pagou um preço. Eu me lembro uma vez, eu fui ministrar no Acre. E aí o pastor me pegou para a gente almoçar. E aí entramos no carro e nós indo almoçar. Ele bem assim: pastor, você está com fome? Muita fome? Eu falei: pastor, estou meio-dia e pouquinho. Não, tô. Não, porque assim, eu vou te levar numa churrascaria cara. Ele estava dizendo assim: por favor, faça valer a pena, né? Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós recebemos uma salvação pela graça, mas a gente não tem a consciência que alguém pagou um preço. Uma vez eu fui para os Estados Unidos, trouxe uma boneca para Laura pequenininha, trouxe uma boneca para ela, né? Alguns dólares lá, vezes 5, né, irmão? Então cálculo é diferente. Dei para ela, irmãos, no mesmo dia já estava com a cara tudo riscada de caneta, já descabelada, sem roupa. Eu falei: meu Deus, essa guria não tem noção quanto eu paguei nessa boneca. Porque foi de graça, irmãos, mas alguém pagou o preço. E a salvação é da mesma maneira, ela foi de graça para você, mas para Jesus custou a sua própria vida. Então faça valer a pena, irmãos. Faça valer a pena a sua vida que Jesus comprou, que Jesus pagou. Amém? Então, Jesus está escrito aqui, mas ali eu tenho um versículo: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Se eu posso te dar um conselho, irmãos, pegue esse versículo como seu projeto de vida. Colossenses capítulo 1, versículo de número 10. Toma esse versículo como seu alvo de vida: andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, Deus é uma fonte inesgotável. Deus não tem fim. Amém? Eu sempre conto essa história, eu vou contar de novo. Eu me lembro que uma vez
Uma quarta-feira, lá em Itajaí, eu saí para trabalhar. E aí eu resolvi que aquela tarde eu não ia mais trabalhar. Eu trabalhava como representante comercial. E eu resolvi que aquela tarde eu falei, não vou trabalhar hoje. Voltei, dei a meia volta e fui para casa. E eu me lembro exatamente que dia era esse, porque era o meu aniversário, dia 30 de julho. O cara do som aí se vira, tá? Agora. Quero ver se é bom mesmo. E eu me lembro exatamente que dia que era, porque esse dia era meu aniversário, dia 30 de julho, uma quarta-feira. Um sol de raiar lá em Itajaí. Eu falei, não vou trabalhar. E fui, voltei para casa. E aí, irmãos, eu me tranquei no meu quarto e fui orar. Eu falei, Deus, hoje essa tarde eu não vou trabalhar não, eu vou passar essa tarde com o Senhor. Aí coloquei um sonzinho de fundo ali e comecei a buscar a Deus. Passei aquela tarde com o Senhor. E eu me lembro que num determinado momento eu me fiz como criança. Eu falei, Deus, hoje é o meu aniversário e eu quero um presente. Quero um presente, Senhor. Irmãos, eu me lembro que eu olhei para o teto do apartamento que eu morava e eu falei assim, Senhor, o Senhor está vendo esse apartamento aqui? Ele é alugado. Como eu desejo ter a minha casa própria. Como eu sonho poder dar uma casa para minha esposa. A gente tinha acabado de comprar um apartamento lá em Paranaguá na época, mas quando a gente se mudou para cá, a gente acabou vendendo. E aquele, eu falei, Deus, esse apartamento é alugado. Como eu quero ter uma casa própria, mas eu não quero uma casa. Eu falei, Senhor, está vendo o meu carro lá na garagem? Eu sou representante, eu estou na estrada todo dia. Eu preciso de um carro novo, melhor para trabalhar, Senhor. Mas eu não quero um carro. E aí eu falei para Deus assim, eu quero te conhecer de uma maneira que eu ainda não conheço. Eu quero que o Senhor se revele a mim de uma maneira que eu ainda não experimentei, de uma maneira nova. Quero que o Senhor se revele a mim de uma forma que o Senhor me toque de uma forma que eu nunca fui tocado. Então aquela foi a minha oração naquela tarde, irmãos. Aí deu 6 horas da tarde, daqui a pouco a gente se arrumou e fomos para o culto. Eu e a Silvana, quarta noite nós tínhamos culto lá, aberto. E naquela noite eu fiz o louvor naquela noite, ministrei o louvor. Só que na minha cabeça, Senhor, vem, toca a minha vida, se revela de uma maneira que o Senhor nunca me tocou. Eu achei assim, meu Deus, a hora que eu der o primeiro acorde no violão, pastor, vai explodir o negócio, o povo vai cair, ninguém vai ficar em pé. Na minha cabeça, a hora, o louvor ia ser o ápice naquela noite. Mas o louvor foi legal, mas não foi assim aquilo, aquele negócio sobrenatural e tal. E aí aparece o pregador da noite, um homem chamado Judá Bertelli. Eu não sei se vocês conhecem. Alguém conhece? Quem conhece, levanta a mão. Irmãos, o Bertelli, traduzindo, ele é louco, fora da caixa, tem as experiências dele com o Senhor. E se você quiser entrar, ter a sua experiência, entra na pira. Senão você ficar olhando nas margens, tu fica fora mesmo. Ele é louco. E beleza, ele é o pregador daquela noite. Para vocês terem uma ideia, irmãos, aquele culto, falar que em culto, que hora que acaba aqui, só para a gente ter uma ideia, até meia-noite, Tá. Para vocês terem uma ideia, irmãos, aquele culto de quarta-feira terminou 1h30 da manhã. 1h30 da manhã o culto de quarta-feira, quinta já no caso, Só que, irmãos, assim, naquela época, um culto de 5 horas para nós também não era assim, meu Deus, nunca vi isso na vida. Já tinha acontecido um culto assim que emendava o culto da manhã com o da tarde. A gente já tinha vivido umas doideiras assim. Também não era nada extremamente novo para mim. Mas amém, o culto foi uma bênção, foi uma glória, tudo junto. 1h30 da manhã eu chego no pastor Juscelio. A gente tinha preparado algo para os amigos mais chegados na casa dele. Uns 10, 12, 15 irmãos no máximo na casa dele. E aí eu cheguei para ele e falei, ô Juca, cara, 1h30 da manhã, quase 2 horas, vamos deixar para outro dia, Ele, não, vamos lá para minha casa, vamos comemorar o teu aniversário. Eu falei, beleza, vamos para lá. Irmão, chegamos lá quase 2 horas da manhã, nós ao redor da mesa para comer. Quando nós íamos comer,
toca uma buzina lá no portão da casa. Fomos ver quem era. Era ele, Judá Bertelli. Apareceu do nada lá. Ei, tudo bem, o que estão fazendo? Entra aí, pastor. Entrou e tal, tudo bem, tá. Estamos ali de novo ao redor da mesa para orar, para comer, de novo. Quando o pastor Juscelio, gente, vamos orar então. Daí ele, para. Ele levanta a mão e diz assim, para. O que foi, pastor? Aí ele disse assim, vamos dar lado para Jesus? E naquela época nós nunca tínhamos ouvido essa expressão aí, dá lado aí, vaza. Né, a gente não sabia, daí a gente, dá lado, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, ele se levantou, ele foi na porta da cozinha que dava para fora da casa, e ele fez assim, entra meu rei. E quando ele fez assim, entra meu rei, irmãos, Jesus entrou naquela cozinha. Jesus entrou naquela cozinha porque aquele ambiente, irmãos, mudou. Aquele ambiente mudou. E aí ele foi na pastora Luciana, esposa do pastor Juscelio, e começou a orar por ela. E ela já caiu, já ficou ali chorando no chão. E aí ele começou a sussurrar. Ele diz assim, vamos comer, mas fica ligado, porque ele está aqui. Aí o pastor Juscelio falou, tá bom, mas vamos orar pelo Cris, porque ele fez aniversário hoje. Irmãos, aquele homem chegou para mim, dá licença. Aquele homem chegou em mim, começou a acariciar o meu rosto assim. E aí ele começou a dizer assim, ó, filho meu, hoje você entrou no teu quarto. Você disse para mim que você não queria uma casa. Você disse para mim que você não queria um carro. Eu te ouvi. E aquele homem começou a orar por mim, irmãos. Ele começou a dizer assim, filho meu, eu vou te levar às nações. Eu vou te usar muito nessa nação. Você vai cansar de aeroporto, você vai cansar de andar de avião. Ai, irmãos, eu estou com nojo de andar de avião. Me desculpa a expressão, mas chega uma hora que você vê que... Ele falou, você vai cansar de andar de avião, você vai cansar de aeroporto, eu vou te levar às nações. E começou a profetizar sobre mim, irmãos. Palavras que eu estou vivendo hoje. Eu estar aqui hoje ministrando para você aqui em Tijucas é fruto desse dia. É fruto de uma tarde que eu resolvi entrar no meu quarto e dizer, Senhor, eu não quero um carro, eu não quero uma casa, eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor se revele a mim de uma forma que eu não conheço, que eu nunca provei. E aí aquele homem orando, profetizando sobre a minha vida. E do nada, irmãos, ele ora para o pastor Juscelio assim, fala, pastor Juscelio, o senhor tem leite aí? Leite, pastor? O senhor tem leite? Tenho. O senhor tem mel? Mel? Tenho. Irmãos, aquele homem pegou 1 litro de leite e um pote de mel e despejou na minha cabeça e disse assim, filho, você será uma terra que emana leite e mel. Por que a gente se contenta, irmãos, com tão pouco, pastor? Por que a gente se contenta com águas nos artelhos, irmãos? Por que a gente não paga um preço de viver a novidade de vida que Deus tem para nós? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo andarão em novidade de vida. Por que a gente se conforma, irmãos, com o nosso dia a dia que já está tão confortável e que muitas vezes está comprometendo a nossa missão? Está comprometendo o nosso projeto de vida, está comprometendo aquilo que Deus tem para nós. E deixa eu dizer para você, irmãos, que é a mais pura verdade do meu coração. Talvez, ou com certeza, naquela tarde,
Se eu tivesse pedido uma casa para Deus, eu teria ganhado, pastor. Se eu tivesse pedido um carro novo, eu teria ganhado. Hoje eu não tenho casa. O carro que eu ando é alugado. Mas eu te garanto que eu faria essa oração tudo de novo. Que eu não trocaria, irmãos, não troco viver o que Deus tem para mim por causa de uma casa e um carro. Porque os meus olhos estão nele. Por ele eu estou gastando a minha vida. Estou perdendo tudo com amor e com alegria. Porque ele virá com uma recompensa. Ele virá com uma recompensa. Ele virá com uma recompensa. Então deixa eu te falar uma coisa. Querido, não tenha por preciosa a sua vida. Porque aquele que perder a sua vida é aquele que vai encontrar de verdade. Às vezes você está tendo por tão precioso uma vida que Deus quer que você deixe, que Deus quer que você perca, para que você acesse a vida que Ele tem para você nesse tempo, para que você acesse uma vida sobrenatural e abundante que o Senhor tem para você nesse tempo. Você está me entendendo? Então olha, desde o dia que eu vi falar de vós, não cessamos de orar por vós, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. A vida com Deus, ela é de níveis, irmãos. Conhecer e progredir, e conhecer e prosseguir em conhecer. A vida com Deus, ela não está numa linha reta. Esses dias até estava vendo um vídeo na internet, né? Mais ou menos assim, não me lembro exatamente, que estava ali o batimento cardíaco, né? Cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo. Aí eu vi algo semelhante assim: essa é a vida. O dia que tiver tudo reto, é porque acabou a vida. A vida é assim, irmãos, de altos e baixos. Porque a Bíblia diz que fala do dia mau. A Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflições. Então nem sempre vai ser tudo bem, porque essa é a vida. Porque o dia que tiver tudo assim, irmãos, acabou. É morte. É morte. E a Bíblia fala, né, a respeito que Deus muitas vezes prefere que a gente seja frio do que morno. Não é assim? Eu prefiro que vocês sejam frio do que morno, porque do morno eu vomitarei. Mas entenda uma coisa: o morno, irmãos, não é o frio que está esquentando. O morno que Jesus vai vomitar é o quente que está esfriando. É aquele que está já numa linha confortável tão grande, que já está comprometendo toda a missão, que já está comprometendo o propósito de vida. E tudo que o diabo quer, irmãos, é exatamente isso: que você fique confortável, que você... Até estou fazendo uma live sobre isso todas as quintas-feiras de manhã. Não desprezes o teu dom. Porque tudo que o diabo quer é que você enterre o seu talento, que você enterre o seu dom, que você não frutifique para Deus, que você não negocie para Deus. Tudo que o diabo quer é isso, irmãos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, a gente vai levantar, sacudir o pó, a poeira, e nós vamos para cima, irmãos. Nós vamos para cima, vamos buscar Deus como nunca antes. Vamos buscar se render ao Senhor como nunca antes. Vamos procurar fazer a vontade de Deus como nunca antes. Vamos buscar a Deus como nunca antes. Em nome de Jesus, posso ouvir um amém? Amém, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Então a vida com Deus, ela não está numa linha reta, são níveis. Quando a Bíblia fala da vontade de Deus que é boa, é um nível. Agradável é outro nível. Perfeita
é outro nível. Quando a Bíblia fala da presença de Deus, o tabernáculo, né? O átrio, o santo e o santo dos santos, irmãos, são níveis que a gente precisa entender, que se você entrou, glória a Deus, está ali no átrio, glória a Deus, mas existe um lugar mais profundo para você andar, existe um lugar para você caminhar, que é o santo lugar. Aleluia, chegou no santo lugar, agora nós vamos atrás do santo dos santos, de estar na presença dEle, de buscar a sua face, de se render ao Senhor e de viver coisas novas e sobrenaturais. Amém? Se você está vivendo, irmãos, uma mesmice gospel evangélica, se a tua vida é uma vida de rotina gospel evangélica, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo andarão em novidade de vida. Novidade de vida. Novidade de vida. Repita comigo: novidade de vida. Novidade de vida. Você está disposto a viver o novo de Deus? Você está disposto a viver o novo de Deus? Mesmo que isso custe alguma coisa para você? Mesmo que isso custe, você está disposto a viver o novo de Deus, irmão? Ei, o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para a gente estar. Estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que você e eu, como filho de Deus, podemos estar. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Fique de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós rendemos o nosso coração a Ti. Nós rendemos o nosso coração a Ti. Nós rendemos o nosso coração a Ti. Irmãos, Jesus, Ele só suportou a cruz. Ele suportou todo o processo da cruz. Ele suportou toda a crucificação, todo o sofrimento, a ponto de no Getsemane dizer ao Senhor: olha, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feito o quê? A tua vontade e não a minha. Sabe por que Jesus suportou tudo o que Ele suportou? Porque Ele tinha o pleno conhecimento da vontade de Deus. Sabe por que Paulo, no final da sua vida, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe por que Paulo pôde dizer isso no final da sua vida? Porque ele tinha o pleno conhecimento da vontade de Deus para ele. Então nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar que o Senhor abra a sua mente, que o Senhor abra o seu coração, para que você tenha o pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Que o Senhor anestesie a tua mente, anestesie o teu coração, o teu corpo, para que você passe por todo o processo que você precisa passar. Que o Senhor, em nome de Jesus, te conduza a viver tudo o que Deus tem para você. Que você suporte tudo aquilo que Deus tem para você, porque esta leve e momentânea tribulação, ela vai produzir um peso de glória muito excelente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero orar por você. Queria que você colocasse a mão no seu coração, e logo em seguida nós vamos... Posso dar continuidade aqui? O que quer fazer, pastor? Fica à vontade, tá? Queria que você... Nessa palavra eu queria que você falasse com Deus. Irmão, só você conhece as suas lutas, as suas dificuldades e os seus anseios. Só você e Deus. Então coloque diante de Deus a sua oração nessa noite, a sua oração nessa noite. Comece a falar com Ele. Enquanto o ministério de adoração ministra, eu queria que você falasse com Deus. E se você porventura quiser vir aqui à frente, eu
posso orar por você, nós podemos orar por você. Se você entende que essa palavra de Deus é para você, eu quero orar por você. Os pastores dessa casa, nós vamos abençoar a sua vida, para que você ande dignamente diante do Senhor, para que você frutifique em toda boa obra, para que você cresça no conhecimento de Deus. Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. O governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando. Sim, Jesus. Sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Perder para Deus, irmãos, é a nossa maior vitória. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu, mas quem saiu mancando foi Jacó. Jacó saiu mancando, sabe por quê? Porque o caminhar de Jacó nunca mais foi o mesmo quando ele lutou com Deus. O caminhar dele nunca mais foi o mesmo. Deus mudou o caminhar de Jacó, mas ele lutou com Deus e prevaleceu. Então perder para Deus, irmãos, é a melhor coisa. É a verdadeira vitória, é perder para Deus. Salmo 37, verso de número 5, a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao, confia nele e Ele tudo fará. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza a este lugar. Que o Senhor nos conduza a este lugar, Senhor. Às vezes nós estamos perdendo as coisas pelo caminho, perdendo as coisas para os outros, perdendo as coisas para Satanás, perdendo as coisas por nós mesmos, quando poderíamos estar perdendo para Ti, porque perder para Ti é a nossa maior vitória.
Então nessa noite nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos conduza a este lugar, de ter o pleno conhecimento da Tua vontade, para que a gente possa andar dignamente diante do Senhor, para que a gente possa agradar o Senhor em tudo, que a gente possa frutificar em toda boa obra, e que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor. Que o Senhor se revele a nós, que o Senhor se revele a nós a cada dia mais. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo o seu caminhar, eu abençoo onde você colocar as suas mãos ali, a bênção do Senhor seja estabelecida. Onde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor vá com você. Que você ande dignamente diante do Senhor, que você agrade o Senhor em tudo, que você frutifique em toda boa obra, e que a cada dia o Senhor se revele a você de uma maneira nova e sobrenatural, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, amém, amém.